Agora vamos ver como é que, como acontece, não é? Um pouquinho, vamos descobrir como é que acontece a educação no nosso Brasil. De olho no Brasil. Alfabetização e religião. As informações divulgadas no Censo Demográfico 2010 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que das 10 cidades, olha só, vamos prestar atenção, das 10 cidades com menor índice de analfabetismo no Brasil, 8 estão localizadas no estado do Rio Grande do Sul e 2 no estado de Santa Catarina. O município com menor número de analfabetos é São João do Oeste, em Santa Catarina, onde 99,2% da população sabe ler e escrever. Pois é, meus amores, nós chamamos de analfabetos aquelas pessoas que não sabem ler nem escrever. E é um dado muito triste que você precisa realmente constatar e realmente é comprovado. Infelizmente, não é? Temos ainda, não é, em grande número, pessoas que são consideradas analfabetas porque não tiveram acesso à educação, por vários motivos não tiveram acesso, meus amores. Nunca digam, esse não aprendeu porque não quis. Às vezes não é nem porque não quer, porque todo mundo quer sim saber ler e escrever. Às vezes são as condições de vida na qual aquele indivíduo, aquela pessoa nasceu, que não favorece de forma alguma nem ter acesso a uma escola que lhe ofereça, nem que seja uma educação não tão boa, mas não tem acesso nem a essa educação. Então, por favor, nunca digam, olha, não aprendeu porque não quis, é uma pessoa que não quis aprender, que não quis estudar. Não, meus amores. Nós precisamos olhar com amor para os nossos irmãos e tentar entender para depois você, né, estabelecer algum tipo de juízo sobre a pessoa. Mas primeiro nós temos que conhecer, porque nem todos, meus amores, nem todos têm acesso à educação que vocês têm. Nem todos podem estudar em uma escola que tem uma superestrutura educacional como o Magister, que pode dar para vocês uma educação de extrema qualidade. Nem todos têm acesso, meus amores. São dados importantes, já que ainda não realizamos a educação de toda a nossa população. O Brasil apresenta números impressionantes quando o assunto é analfabetismo. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, o PNAD, realizada em 2014 pelo IBGE, temos cerca de 12 milhões de analfabetos. Meus amores, para uma professora dizer algo como o que eu estou dizendo para vocês agora, dói na nossa alma. Que todo professor, antes de tudo, é um comprometido com a educação. E dói muito você ter que lidar com essa realidade. Os dados mostram que a região Nordeste, que é a região onde nós moramos, a região Nordeste, apresentam os maiores índices de analfabetismo, concentrados na população de maior idade. Esses números colocam o Brasil no rol dos 10 países com maior número de adultos analfabetos, não é? E aí nós temos um sistema educacional chamado EJA, que é exatamente a educação de jovens e adultos, exatamente para diminuir esse número de pessoas, não é? Adultos que não sabem ler e escrever. As cidades mais alfabetizadas do Brasil foram colonizadas por alemães. Em entrevista ao jornal Zero Hora de Porto Alegre, Fernando Becker, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, diz que os colonizadores alemães não aceitavam que as pessoas não soubessem ler, escrever e fazer contas. Então, construíam escolas para seus filhos.
Walter Schling, historiador, também ouvido pelo Zero Hora, diz que a religião foi fundamental nesse processo de alfabetização. Os colonizadores alemães eram da Igreja Luterana Protestante. Nessa religião, todos precisam estar alfabetizados para ler os textos bíblicos. Tá vendo, meus amores? Mais uma vez, nós cristãos, tá vendo como é tão bom ser de Cristo, não é? Tá vendo como esses índices lá são tão baixos? Porque não é, segundo os historiadores aqui, segundo aqui os educadores aqui que foram ouvidos, os especialistas, eles afirmam, não é, que os alemães, muitos deles, não é, sendo adeptos da igreja, da religião, não é, sendo luteranos, eles tinham esse princípio que todos precisavam aprender a ler e a escrever exatamente para poder ler os textos bíblicos. Vejam só, yes, ser cristão é bom demais. Por outro lado, a maior parte da colonização no Brasil foi realizada por portugueses católicos. Como a Bíblia era escrita em latim, somente as pessoas cultas podiam lê-la, e não o povo. Então, apenas um pequeno grupo precisava saber ler. Os especialistas parecem ter razão, uma vez que Martinho Lutero, líder da Revolução Protestante, que foi um movimento religioso iniciado no século XVI por Martinho Lutero, que rompeu com a Igreja Católica, iniciando a vertente protestante. A princípio, não havia a intenção de fundar uma nova igreja, mas de questionar o que era considerado errado e em desacordo com a Bíblia na Igreja Católica da época. Martinho Lutero, líder da Reforma Protestante e fundador da Igreja Luterana na Alemanha, em um sermão pronunciado em 1530, já dizia: enviem as crianças à escola. Olha só o que ele já dizia, não é? Para enviar, porque desde criança, não é? Era muito mais fácil para aprender. A religião luterana chegou ao Brasil bem mais tarde, por volta de 1824, com os imigrantes alemães que para cá vieram. A necessidade da escola e da alfabetização foi assim assumida pelas famílias e pelas comunidades que foram se formando. A grande preocupação foi com a alfabetização de todas as crianças para que pudessem participar ativamente na vida da comunidade, ler a Bíblia, estudar e entender o catecismo. Lutero defendeu a necessidade de educação para todos. Segundo ele, a escola deveria ser mantida pelo Estado e a frequência das crianças deveria ser obrigatória, a fim de aprenderem uma profissão, bem como a ler e a escrever. Tá vendo, meus amores? Como os nossos irmãos cristãos já pensavam nessa educação e o quanto ela era fundamental, mesmo antes dela ter se tornado lei, não é? Olha só que coisa maravilhosa, como é lindo, não é? Viver, não é? Viver para Deus. Olha só como os preceitos de Deus. O que Lutero fez foi nada mais do que levar, não é, em consideração que está aqui nos provérbios, não é? Ensinar as crianças. Tá vendo, meus amores, como ser de Cristo é bom demais? A nossa aula encerra aqui. Eu deixo como atividade as questões que estão na página 61 e 62 do nosso livro de ensino religioso. Aproveite as leituras, respondam às atividades, tá ok? Tenham um ótimo restante de semana. Aproveitem para estudar cada vez mais, ampliar o conhecimento de vocês. Aproveite o tempo que estamos em família, tá bom? Nunca percamos a fé. Vamos nos manter em oração familiar, tá ok? Sempre pede para a mamãe ler uma parte da Bíblia, fazer orações, tá ok? Vamos nos fortalecer, vamos alimentar o nosso espírito, manter a nossa fé
firme e forte no Deus Todo-Poderoso que nos concede a graça da vida, tá bom, meus amados? Deixo aqui um beijo grande e até nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!